Olá, meus queridos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será português, tá? Nós vamos fazer uma aula rapidinha, tá? Vocês já conhecem o uso dos acentos, mas nós vamos relembrar e falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? O nosso tema de hoje será acento agudo, circunflexo e grave, tá bom? E como nós utilizamos esses acentos. Como vocês já sabem, as palavras elas possuem suas sílabas tônicas, que são as sílabas fortes das palavras. E nem sempre essas palavras precisam ser acentuadas, né? Porém, algumas palavras elas são acentuadas. E o acento indica a sílaba tônica também, tá? Vamos falar sobre o acento agudo. O acento agudo, a gente já sabe que ele indica os sons abertos, né? Que são os sons quando você abre bem a boca para poder falar, para poder pronunciar. Um exemplo, vou dar um exemplo de algumas palavras aqui para vocês, né? De palavras onde você tem um som agudo. E esse som agudo é gerado pelo acento agudo, que é aquele tracinho, né, que a gente chama de o chapeuzinho da vovó. Tem o do vovô e tem o da vovó. O da vovó é o acento agudo, que é o tracinho. O do vovô é o circunflexo, que é o chapeuzinho. Acompanhando a leitura do livro, vocês vão verificar aí as palavras como matemática, onde você consegue observar o acento agudo no A. A palavra sílaba, você consegue reparar o acento agudo no I. Baú, onde você consegue observar o acento agudo no U. Esquimó, o acento agudo no O. Sofá, acento agudo no A. Vocês podem observar que é sempre quando nós abrimos bem a boca para indicar esse som. Então, essas palavras que são acentuadas com acento agudo, elas são acentuadas porque elas têm som aberto. Tá? O acento circunflexo, o chapeuzinho do vovô, ele é utilizado para quando nós fazemos o som mais fechado, tá? Como no exemplo, também seguindo o livro, como no exemplo da palavra lâmpada, onde eu já abro menos a minha boca para poder falar o som do A, né? O som normalmente do A é assim, A. No caso da palavra lâmpada, olha como eu já fecho um pouco mais a boca para falar a palavra lâmpada. Então, a gente já sabe que essa sílaba forte, aí ela é acentuada com um acento circunflexo, aquele acento do chapeuzinho do vovô. Outros exemplos aí que vocês podem acompanhar, vocês vão verificar aí, ó, marquês. O E, ele é acentuado com um acento circunflexo. Por quê? Ele está fechado. Normalmente o som do E é como? É assim, bem aberto. Nessa palavra, o L tem um som mais fechado. Marquês. Ele é acentuado com o circunflexo. Outros exemplos que nós vemos aí, ó. Crônica. O O, normalmente, ele tem um som aberto, ó. O. Mas na palavra crônica, ele já é mais fechado. Então, acento circunflexo. Você, novamente, ó, o exemplo do E. Judô. Novamente o exemplo do O. E vocês conseguem observar que o acento circunflexo só é utilizado nas vogais A, E e O, enquanto que o acento agudo ele pode ser utilizado em todas, tá bom? Em todas as vogais. Agora falando sobre o acento grave, ou aquilo que nós chamamos de crase, né? Vocês já sabem sobre a crase. É o acento utilizado, o acento grave é o acento utilizado quando ocorre a crase. O que seria a crase? A crase é a junção de duas vogais iguais, no caso A mais A, onde o primeiro A é uma preposição e o segundo A um artigo. Vou explicar para vocês de uma forma mais fácil, tá? Vamos observar os exemplos que nós temos aí no livro. Onde vou à escola amanhã. Quando eu estou dizendo que eu vou a algum lugar, eu preciso ligar essa frase, né? Vou a algum lugar. Então, eu utilizo uma preposição, tá? Então, eu vou a, ponto. Mas aonde eu vou?
eu preciso indicar esse lugar. Então, eu uso um artigo, né? No caso aí, a gente está usando um artigo definido, que no caso é a letra A, né? Então, quando eu faço a junção de vou a, e aí eu tenho novamente na frase a escola amanhã, eu posso juntar essas duas vogais. E como que eu posso juntar essas duas vogais? Utilizando o A craseado, que é o A com acento grave, tá? Que nós chamamos de crase. Observando outro exemplo aí, chegamos à casa nova. Novamente, chegamos aonde? Em algum lugar, certo? Esse verbo, ele precisa, o verbo chegar, precisa se conectar com a frase. Então, nós temos que utilizar uma preposição. Isso vocês já sabem, regrinha de português. Nós precisamos de uma preposição. Qual preposição nós estamos utilizando aí? Só verificar que nós estamos utilizando novamente a letra A. Preposição A. E quando eu dou o exemplo de onde eu cheguei, né? A casa nova. Eu estou colocando um artigo definido para definir o local onde eu estou chegando. Então, para nós não termos aí repetido esse A duas vezes, nós fazemos a junção através do A com a crase, tá bom? E no exemplo abaixo, a mesma coisa. Ele se refere ao verbo. Observa que sempre que você tem o verbo, você precisa da preposição para unificar a sua frase, né? E utilizando a aluna, que é para especificar o sujeito da frase, você está utilizando um artigo. Então, sempre que você possui uma preposição e um artigo, você vai ter um A craseado. Aí você fala assim, tia, não entendi. Basta você observar sempre a frase, observar o verbo da frase, onde ele está posicionado, para você conseguir saber utilizar a crase, tá? Você vai identificar aonde está o verbo, vai observar que ele precisa se ligar na frase, então você já vai saber que existe uma preposição. Se essa preposição for a letra A, você já sabe que ali você pode utilizar, que ali você vai utilizar o A craseado, né? Quando a preposição for a. Vou aonde? Vou a algum lugar. Chegamos aonde? Chegamos a algum lugar. Ele se refere à aluna, no caso. Ele se refere a quem? Ele se refere à aluna. Então, sempre que a perguntinha do verbo for a, você já sabe que ali você vai usar o A craseado. Agora nós vamos fazer a leitura do capítulo novamente, com calma, tá? Vamos fazer os exercícios da página 32, 33 e 34. Na próxima aula, nós faremos a correção, tá? E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.